Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui nesse estúdio maravilhoso da Empathy Studios, que eu tenho o privilégio aqui de entrevistar um dos sócios da Empathy, que é o Gabriel Lopes, que é o CEO aqui da Empathy. Ele tem uma série de coisas incríveis da carreira dele, que ele vai contar aqui na sequência, e também do Edu, que não está aqui com a gente hoje, está lá na outra sala. Então, eu queria começar esse papo, Gabriel, agradecendo, antes de mais nada, por você abrir a sua casa para a Academia Brasileira de Marketing. E é um privilégio, uma alegria para a gente estar aqui hoje e te entrevistar, porque, cara, você é sensacional. E às vezes no mercado eu me pego falando onde eu estava que eu não conhecia, Gabriel. Mas eu estou tendo aqui a alegria de entrevistar hoje. Então, para a gente começar esse papo, eu vou pedir para você contar um pouquinho, né? Porque eu fiz a lição de casa e quando eu analiso a sua trajetória profissional, que é incrível, tem alguns pilares muito fortes aqui, né? O primeiro deles, obviamente, é o design, que é por onde começa essa brincadeira. Depois, em algum momento, você é muito picado pelo mosquitinho da tecnologia e isso fez uma grande transformação. Mas eu acho que isso tudo se concentra numa coisa que eu acho extraordinária, que é a empatia, que você entendeu que tudo isso faz sentido se fizer sentido para um ser humano, né? Que é exatamente o teu business hoje. Mas antes de a gente entrar na Empathy em si, eu vou pedir para você contar essa trajetória incrível que começa lá atrás, inclusive antes do Lincoln Seragini, que você vai falar dele em algum momento aqui. Para quem não te conhece, então, se eu puder contar essa história bonita, agradeço. Fala, Fábio. Obrigado. Eu que agradeço essa conexão e a parceria. Eu sou mais low profile que a Tim, então, acho por isso que a gente não tinha se encontrado ainda, mas foi uma conexão do Caio da Aloy, Caio Domingues, que é um grande amigo também. E é assim, achei na vida nós vamos conhecendo as pessoas aos poucos e nesse formato criando mais proximidade do que trabalhando visibilidade. Mas talvez aqui com o formato aqui, tanto contigo e com outros amigos que acabam vindo gravar aqui, e alguns acabam convidando, talvez fique mais público, né? Para uma pessoa que é tão low profile aqui. Mas obrigado. E aí você gostaria que eu falasse um pouquinho De você. de mim? Pô, eu essa história do design e da tecnologia é engraçada, porque é uma construção de negações, né? Primeiro foi, é, eu sempre, meu pai sempre foi meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, então sempre ficar coladinho nele ali, quando criança, né? Eu primeiro brincando ali com Lego e montando coisas, aí eu comecei a desmontar coisas em casa. Aí sempre sobrava uma peça ou outra. Aí ele, para não ficar bravo comigo, ele falou assim, ele acho que ele cansou de falar, pô, não pode desmontar, não pode desmontar. Falou, vou te ensinar como desmontar e montar as coisas. Aí ele me ensinou a montar e desmontar por camadas, posição de parafuso e tal. Aí ele só não deixava eu desmontar. Teve na época que era de tubo, e ele falou, aí ele abriu e falou, aqui se você pôr a mão dá um choque muito alto. Aí ele fazia isso. Então eu tinha essa conexão com ele e quando eu acho ainda, né, que quando nós vamos ter que escolher uma profissão para fazer o resto da vida, a gente ainda é muito jovem, né? E aí eu escolhi ciências da computação. E eu já tinha muitas questões ali com tecnologia e muito mais com é, o dia a dia da tecnologia, aí minha falta de visão e também o dia a dia ali com é, as pessoas. Então, um dia eu fiquei muito feliz que eu peguei um manual, sei lá, do Windows NT. Falei, nossa, tem um manual, um livro do Windows NT, não era um manual. Aí uma pessoa falou assim, ah, que legal. Depois que você leu, eu posso perguntar. Então eu ficava só respondendo para as pessoas e falar, não é possível, o que eu vou fazer de interessante. Aí na faculdade de minha falta de visão, eu via aquela ali aprendendo algoritmo, desenvolvimento, programação, mas eu falei, caramba, o futuro ou vou ser programador ou vou ser um
tipo um técnico de TV hoje, não desmerecendo, mas você só troca a placa, né? Porque tentativa e erro, troca a placa e tá funcionando. Eu falei, acho que isso não é para mim. Aí eu falei, não, mas eu gosto muito de computador. Aí eu falei, pô, design digital é legal pra caramba, né? Aí eu olhando ali na Embi Morumbi ainda, design digital é legal pra caramba, vou fazer design digital. Só que o primeiro ano era, eu poderia fazer no Brás e depois eu teria que mudar para Vila Olímpica e depois mudou para Morumbi. Só que o primeiro ano era junto com o pessoal de design de embalagem, design gráfico, aí eu me apaixonei pela manualidade ali do design de embalagem e usando o computador, tecnologia como ferramenta, né? Eu falei, putz, acho que aqui é o meu caminho. E aí dali para frente eu fiquei negando o design, porque se você lembra do termo, é coisa de micreira, né? Então, o designer não aceitava muito bem tecnologia e falava que era coisa de micreiro. Quem mexe em computador não pode ter refinamento estético, não pode ter sensibilidade e conhecer arte, e ter sensibilidade de expressão. Aí eu sempre escondi esse lado da tecnologia ali, do micreiro. É, por mais que era engraçado, como eu conhecia muito bem montar, desmontar, programar, desenvolver, além de, sei lá, 14 anos eu montava infraestrutura, rede, essas coisas, porque eu ganhava muito bem. E imagina, lá 14 anos que só queria jogar bola, ficar na rua, assim, pedalando, porque minha família era Penha, e lá o bairro vive no bairro, não é Sim. como no centro, que, ou hoje em dia, cada vez menos, as pessoas vivem na rua, né? Então, eu jogava bola na rua, no bairro, né? Então, na rua era isso. É, eu é, pô, com 14 anos, meu padrinho falou: você tem que ganhar dinheiro disso. Eu falei: não quero, só quero fazer esporte e tal. Mas começou a render bastante. E aí, ó, recurso, né, dinheiro, dá dinheiro. Aí eu comecei a fazer isso. E aí, na época da faculdade, eu abri mão ali para sair dessa história. E aí eu fui trabalhando, estágio, seguindo o caminho normal. E meu pai falava: você precisa aprender o caminho das pedras com os grandes. Aí o primeiro escritório que eu escolhi, que eu queria trabalhar, era Benchmark, que hoje eu não sei como está a Benchmark, mas era um escritório grande que fazia é, trabalho de grandes empresas, então tinha até uma outra empresa, Benchmark, só para atender concorrência, porque ela chegou num nível tão que uma empresa atendia, sei lá, Bacardi, outra atendia Diageo, sabe? Empresas separadas, tudo para manter tudo certinho. Atendia Sadi Chapecó, atendia grandes clientes, eu escolhi, eu queria trabalhar lá. E uma professora me indicou lá como estagiário. O salário de estágio na época era R$ 200. Cara, assim, só que eu queria aquilo, eu queria fazer aquilo ali. Então, eu morando na Penha, demorava 1h30 para chegar na agência. é, e todo mundo fala: nossa, o Gabriel chega muito cedo. Porque se eu saísse um pouco mais tarde, eu ia demorar muito mais, pegar todo meio de transporte ali lotado e não ia dar certo. Eu sempre chegava, era dos primeiros a chegar na agência, ficava lá até entregar o trabalho, então isso me fez pegar uma, duas DPs, eu tive que refazer depois, mas eu sempre, antes de sair, perguntava: tá tudo certo? E nem sempre tava, né? Porque a agência, eu teve um aniversário que eu passei, eu não falei para ninguém, eles não sabiam, mas eu não queria deixar ninguém na mão. Aí eu passei um aniversário e todo mundo em casa esperando com bolo, tudo, e eu tinha que fazer arte final, ilustrar e umas artes de Deca, eu não falei para ninguém. Eu cheguei em casa, todo mundo já tinha ido embora, era 2 horas da manhã. Eu não tinha Uber na época, tal, aí até peguei uma carona de uma pessoa de gestão ali de atendimento, me deixou em casa, o marido dela me deixou em casa, e aí era essa dinâmica. Isso foi até 2017, que quando meu pai faleceu, a tecnologia me conectava muito com
com ele, né? O cheiro de quem solda, sabe? O cheiro do estanho ali de soldar placas e tal. Aí numa piração minha, eu tava em São Francisco, quando ele faleceu, então tinha essa história da tecnologia. Quando eu voltei, aí eu comecei a fazer uns robozinhos, porque aquilo me conectava com ele. E aí nasceu a Empathy. Aí nasceu a Empathy, porque alguns clientes falam, nossa, se você faz isso, eu falei, consigo fazer. Aí teve um cliente que pegou e falou, eu tô pensando em desenvolver tal projeto. Aí eu falei, se conectar a IoT, fazer isso, dá para fazer isso. Aí ele pegou e falou, pô, isso vale um contrato. Eu falei, sério, me fala como? Aí desenvolvi um projeto de IoT para Braskem, que era para dormentes poliméricos. Aí começou com a Klabin e começou a escalar muito a tecnologia, né? E então foi minha primeira falta de visão. De começar com ciência da computação, aí depois achar que era só aquilo, e depois no design voltar e também abrir mão ali da tecnologia, mas ela sempre foi um grande acelerador do tempo para mim. Então, no dia a dia do design, eu sempre usei tecnologia para aumentar a eficiência, ganhar tempo. Então, sempre foi essa dinâmica da tecnologia. Eu não sei se eu respondi tudo. Respondeu. E aí surgiu a Empathy. Surgiu a Empathy. A Empathy surgiu como? Eu trabalhava na Seragine, então teve uma passagem ali com o Lincoln Seragine, que é meu amigo querido até hoje, ele vem sempre aqui. Acho que essa semana tem um podcast com ele, inclusive, que nós vamos gravar. O Lincoln, que é assim que a gente chama ele, o Lincoln, foi muito importante que na época que eu trabalhei lá em 2 períodos, né? Então trabalhei lá, eu saí da Seragine em 2008 para atender comunicação, então estava ali, falei, putz, design chega, agora quero entender um pouco mais da dinâmica de comunicação, fui trabalhar em empresa de comunicação, aí depois eu me apaixonei ali pelo varejo, fui trabalhar na Cacau Show, redesenhando as lojas, aí eu voltei, e aí eu falei, agora eu tenho que aplicar esse conhecimento de PDV, de varejo, de comunicação em um lugar. Aí eu trabalhei na 100%, fiz freela em outras empresas, e aí na Seragine eu falei, acho que é aqui que eu vou construir essa história. E aí eu comecei ali ajudando a reestruturar a Seragine, e aí chegou num ponto ali que eles decidiram, estava só o Sérgio Guardado e o Lincoln Seragine na época, como sócio, eles decidiram cada um ia seguir seu caminho, e aí eu abri uma empresa chamada Malkovich, que era com o apelido do lugar que a gente escolheu ali para ser o nosso espaço, que é um prédio aqui perto, que tinha 3 andares, tinha um andar que tinha um pé direito de 2,10 m, que a gente chamava Malkovich, que era Quem Quer Ser John Malkovich do filme. Aí nós escolhemos esse andar, e aí o Lincoln foi muito importante, que dali nós saímos com alguns clientes, de acordo com ele também, um dos clientes que ele já tinha trabalhado na criação do nome, do shape, estrutura, tudo, que são amigos até hoje, é a Natural One. A Natural One nós criamos ali desde o começo, e quando nós estávamos saindo, o Lincoln falou, pô, esse cliente pode ajudar aí num começo. Aí comecei a prospectar, a fazer, então tinha esse trabalho com foco em design, e aí isso em 2013. Em 2017 que teve essa reviravolta ali, que aí faz parte do que você falou, que eu gosto muito do conceito de high-tech, high-touch. Então, uma das coisas que me despertou isso foi visitar a Amazon Go em 2017. A Amazon Go, na esquina oposta da Amazon Go tinha Starbucks. Você entrava na Amazon Go, não tinha checkout, tudo que a gente vê nos vídeos, mas não tinha um café quentinho, não tinha nada nem geladeira, tal. E às vezes aparecia alguém de laranja na mão perguntando, tá tudo certo, tem alguma dúvida? E era uma loja tão fria, e na esquina oposta, a loja de Starbucks estava frio, chovendo, e fila para fora da rua. Aí eu falei, caraca, isso tem alguma coisa. Aí eu entendi que associar o design à tecnologia é uma ferramenta
muito poderosa, né? Então, manter o ser humano no centro da história toda é muito poderoso. Em termos práticos, como é que isso acontece na Empathy? O que a Empathy faz para os clientes dela? Então, isso muda, tem mudado, porque também a gente vai se reinventando, vai modelando. Então, hoje eu estava até separando algumas fotos, né, de como era aqui, como mudou, né? Então, isso é muito. No começo, nós começamos com essa proposta de Empathy, que estava focado em IoT, estava focado em desenvolvimento, tinha esse foco de máquinas que sentem ali, que era como inserir informações dentro das plataformas que não fosse através de um teclado ou de um celular. Então, com sensores, com vision computing, só que aí eu comecei a entender que você vender horas, eu estava fazendo a mesma coisa do design, eu estava fazendo uma proposta de venda de horas. E isso me incomodava. Cara, não é possível que é isso de novo, né? É a mesma coisa, modelo consultivo de venda de horas. E aí teve ali um período grande ali da comunicação, e aí veio a comunicação, principalmente em 2020, ali quando começou a pandemia, e tinha muita empresa quebrando, e nós conseguimos novos clientes, estruturar com até talvez por essa visão de tecnologia, eu trabalho com tecnologia, mas hoje o que basicamente nós fazemos é conteúdo, então por isso que tem essa estrutura de conteúdo que nós sabemos que a forma de se comunicar hoje, a importância de um podcast, essa estrutura nós sabemos que essa estrutura é muito importante até para a gente se multiplicar de alguma forma. A parte de tecnologia, nós focamos muito em inteligência artificial e automação, por conta do nosso conhecimento e o longo trabalho desenvolvido ali com inteligência artificial. Estava vendo agora a gravação de um encontro e eu vejo grandes estruturas como ainda estão engatinhando em inteligência artificial, né? Então, nós focamos muito nisso. Então, desde programas de inovação, comunicação com o consumidor, além do chatbot. Então, como que nós conseguimos implementar tecnologia nesse modelo? Pode ser desde com Audi, com Braskem, Klabin. Então, essa relação. E aí, o que acontece? Os clientes, aí acho que isso responde melhor a pergunta. Os clientes nos procuram com um problema. Um problema e Que normalmente é qual? Se é que tem um padrão. não tem padrão nenhum. Então vamos supor, Klabin. A Klabin queria criar experiências com tecnologia para um, um evento de inovação da Klabin. Criamos as experiências, isso gerou novos problemas, que tipo, as pessoas que participaram do Inova Klabin queriam, como foram picadas pela inovação. Qual o problema gerado? Todo mundo queria inovar, queria criar projetos de inovação, mas como orquestrar tantas ideias de inovação, vamos supor, a Klabin tem hoje 18 mil colaboradores. Como só eu vi uma ideia de cada pessoa, uma ideia só de cada pessoa, quantos anos você demoraria para ouvir a corporação inteira? Então, como você cria fluxos com inteligência artificial para automatizar isso, categorizar, criar comitês de avaliação de temas de interesse? Então, aí nós começamos a modelar ali. Então, Braskem, qual que era a história? Eles criaram dormentes poliméricos, né? Então, dormente é onde o trilho repousa ali na ferrovia. E aí, no Brasil, os trilhos de madeira, eles não podem ser mais usados, só os que já estão na ferrovia, porque madeira de lei não pode cortar, pinos dura 3 anos, e o dormir de concreto pesa 400 quilos, então era uma complexidade gigante, e a Braskem
buscando fazer o melhor uso ali do plástico de longa, que tem longa duração, dormentes poliméricos era uma hipótese. Só que eles queriam provar que a tecnologia funciona e trazer um pouco mais de é, conectividade para isso. Aí nós vamos poder dizer, então, o que dá para pegar com sensores? Isso. O que nós podemos fazer? Isso. Tá, como que nós vamos conectar a tecnologia? Isso. Então, aí começamos a estudar tudo e aqui tem uma solução tecnológica. O último exemplo para a Evino. A Evino vende vinhos, chega na casa dos consumidores e toda a informação que eles sabem. Eles sabem que foi vendido 10 vinhos para o Fábio. Mas eles não sabem em que situação o vinho foi consumido, que horas, então, se foi para celebrar, para harmonizar com o jantar, se foi para que é uma experiência, um encontro com amigos, não sabem. E nem em quanto tempo se consome, né? Então, isso queria... Qual é a oportunidade tecnológica ali? A demanda do cliente era, quero criar uma adega smart. Aí, olhando, forma de adega, vamos criar uma adega ou vamos criar uma Smart TV ou um Chromecast, né? Então, quando você vai abrir um vinho, como que você... O que você precisa para abrir um vinho? Um abridor, né? Aí eu saca-rolhas ali elétrico, pô, se eu colocar um trigger ali que abre no celular, eu consigo saber a hora que Olha, abriu o vinho. Mas nenhum consumidor vai dar informação porque o aplicativo perguntou, então o que eu entrego para ele? Então nós pegamos esses gatilhos que são frameworks que nós vamos trabalhando, né? Então, qual que é a história dos frameworks de uso da tecnologia, adoção que nós trazemos? Então, eu gosto bastante de alguns frameworks que nós vamos desenhando para a experiência. Então, para a dinâmica de conexão ali que nós estamos falando e o momento atual, eu gosto desse framework que eu vou falar aqui para você, que eu estou abrindo aqui, que é navegando na era da complexidade do design emergente, criando conexões reais. O que nós fazemos aqui como estrutura? Entender qual é o contexto. Então, nós vemos em todos os lugares que a gente participa, né, Fábio? Tudo é storytelling, tudo é propósito, tudo. E na realidade, hoje, cada vez mais é mais complexo e nós temos que entender um pouco mais a fundo e tudo ao mesmo tempo. Então, usando ali as três inteligências ali, social, individual e coletiva, aí nós criamos um framework de contexto, qual que é a motivação, qual o significado, qual a narrativa, qual a consistência e qual a relevância para gerar adaptabilidade. Então, hoje nós trabalhamos bastante dentro desse contexto de adaptabilidade, que não é só olhar para o futuro, H2, H3, cenários previsíveis, possíveis, preferíveis, porque, na realidade, se você só trabalhar nesse horizonte futuro, você não chega lá, porque você não tem o pensamento presente e uso de tecnologia para mapear pensamento e decisões presentes. Então, um tarifaço muda tudo, uma pandemia muda tudo, um novo concorrente muda todo o jogo. Então, essa compreensão de contexto da motivação, a narrativa, o storytelling. Então, tudo isso orquestrado é muito complexo se você não estiver usando inteligência social coletiva e artificial para orquestrar essas informações. É complexo demais? É um pouquinho, mas está tudo certo. Você tem outros chapéus também, né? Você é presidente da B-Design. Você tem uma outra empresa, pelo menos isso apareceu no seu LinkedIn, da Moonshot. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas dois outros chapéus que você tem. Sim. Primeiro, Moonshot, nós criamos uma SA de capital fechado para um projeto que é a ANA. Então, uma startup de Life Companion. É um robô, plataforma, app
de cuidados da saúde. Ana é o nome da minha filha. Que legal. Foi criado ali, inspirado na história do meu pai, que ele tinha diabetes, Sim. tipo 2 e faleceu em decorrência das complicações do diabetes. Aí eu falei, pô, como que eu faço isso? É a mesma história que eu fazia para cliente. Eu falei, tá, como que eu vou resolver isso? Então aí pensei num robô ali de cuidados, que é a Ana, que acompanha os dados de saúde, então é uma SA de capital fechado, que a gente vende as cotas de investimentos, que posso falar, pode ser um programa só sobre a Ana, que é muito legal. É, a, na B-Design, eu estou no final da segunda gestão agora. A B-Design é a Associação Brasileira das Empresas de Design. E, cara, é muito louco, imagina. Você começa. Aí eu vou estudar design, sei lá, 1999. Começar a estudar design. E um dia você tem esse espaço, essa oportunidade de assumir a presidência e representar as maiores empresas do Brasil. Muita responsabilidade, não tenho nada de deslumbre e ego sobre isso, é muita responsabilidade, mas foi muito legal a construção, na gestão, com bastante consistência, tanto 50% da diretoria homens, 50 mulheres, a diretoria saiu de 5 diretorias para 10 diretorias baseadas em projetos. Nós conseguimos expandir bastante o BDA, que hoje é o maior prêmio de design, nós podemos falar da América, né? E sul global, né? Tem alguns prêmios ali na Europa que são maiores, como o IFE ou Cannes, né? Mas que tem design, mas não é tão grande para o design, mas é o maior prêmio, né, da publicidade. Então, foi uma passagem que eu amei. Aí eu estou me preparando agora para uma mudança, então, de uma representação setorial. Então, quando o ministério precisa falar, qualquer ministério precisa falar com o setor do design, eles procuram a B-Design, pode ser o Apex, Ministério da Cultura, eles acabam buscando a gente, Secretaria da Cultura e tal. Então eles acabam buscando a B-Design, e agora estou indo para um outro chapéu ali, que é a Diretoria Comercial Estatutária da CCBC. Então, estou saindo de um trabalho pro bono ali, que é vocacional, indo para outro, que também é uma associação, né? E assumindo num período interessante, onde com tarifaço abre diversas oportunidades, então conversa entre ministérios do comércio aqui, lá, com Itamaraty, com consulado, levando empresas brasileiras para o Canadá também, além de abrir espaço para as empresas canadenses no Brasil, que é uma colaboração muito forte. Então agora nós estamos nessa discussão da entrada do Canadá no Mercosul, aí a própria Natural One que eu falei para você, a gente entrando com muita força e energia no Canadá, que parece óbvio, mas toda a história do Brasil nós vendemos commodities para o mundo, e com esse tarifaço, hoje o canadense consome mais suco de laranja, é o país que mais só consome suco de laranja no planeta, mais do que os Estados Unidos, e 86% da produção global de suco de laranja é brasileira, a maior parte é no estado de São Paulo, 96% no estado de São Paulo, e os canadenses consomem sucos americanos, marcas americanas, que compram do Brasil. Cara, e aí agora a gente começa a vender marca brasileira no Canadá. Já tem 12 países, né, Natural One, mas aí são momentos de maior intensidade de aplicação em cada mercado, né? Então, muda bastante, né? Essa formatação. E o último chapéu é professor de inovação da Mauá para pós-graduação de embalagem. Então, Que legal. Um chapéu mais legal que o outro. então, isso é uma delícia, né? É. Normalmente, quem responde a pergunta sobre o impacto da tecnologia nos seres humanos não é alguém de tecnologia.
E eu estou tendo o privilégio de ter alguém aqui que é de tecnologia na minha frente. E eu queria ouvir tua visão em relação à tecnologia IA, o que que ela traz de impactos e principalmente o que ela traz de oportunidades para os negócios e para o nosso tão amado marketing, na tua visão. Sim, é sensacional a pergunta, porque eu vejo, sempre acompanho, principalmente quem não é da tecnologia, muito medo quando olha para tecnologia e para inteligência artificial, né? Então, essa, essa construção de percepção eu vejo muito mais a partir do olhar da oportunidade. Então, tem muita oportunidade para a gente deixar de fazer coisas tão mecânicas, tão manuais, né? É até gostoso, né? Mas aplicar isso Em em outra, escala? em outro lugar, né? A gente consegue, como eu falei para você, olhar diferentes abordagens para o mesmo tema, para o mesmo segmento, para um mesmo negócio, com o uso de inteligência artificial. É, acho que abre muita oportunidade e de uma forma um pouco diferente. E isso serve para marketing também. É, quem vai perder emprego para uma IA não é para uma IA, é para um profissional que aplica inteligência artificial. Então, o jogo dá um reset, porque eu só consegui entrar no mercado de design e ter trilhado ali um caminho porque eu estagiei, porque fui indicado, porque nós sabemos e eu acho legítimo, é natural que as pessoas acabam trabalhando com quem elas têm mais afinidade. Sim. E aí é uma caminhada, né, de construção profissional. E hoje tem um reset que alguém que começou a aprender ali, começou a devorar uns videozinhos no YouTube, e ali ele consegue rapidamente aplicar uma tecnologia e se diferenciar no mercado e ter uma proposição diferente da construção da carreira. Então, é um momento que dá para renovar, que aí traz outras complexidades. Quem ficar desconfiando da tecnologia, talvez vai ficar no meio do caminho. Então, nós tivemos os profissionais que morreram na prancheta. Aí eu brinco que vai ter os profissionais que morreram de IA, porque eles não quiseram evoluir. Eles não quiseram evoluir e Morreram de prompt. morreram de prompt. Morreram e prompt, né? Aí, então tem essa oportunidade, mas historicamente, marketing sempre teve mais recurso do que o time de TI, de tecnologia das empresas, né? Então, tem muita oportunidade de se testar e utilizar tecnologia para melhorar a dinâmica do dia a dia. Isso cria mais acesso, criar mais acesso traz oportunidade para pequenos, isso pode ser tanto para profissionais quanto para empresas. Então, nós temos aí um momento, né, que amplia a incerteza, que é uma constante, mas que é, traz uma coisa que eu tenho um baita tesão, que é continuar aprendendo, aprendendo, aprendendo todos os dias. Então, é, quem acha que está tudo certo, que vai ter algum problema. Agora, quem gosta de aprender, está todo dia ali tentando aprender algo novo, algo diferente, tem muito espaço e acho incrível ver também. Aí eu vou numa crítica assim, é incrível ver a falta de qualificação de pessoas que estão falando a todos os ventos que fazem isso, mas elas estão ali, estão aprendendo de alguma forma, né? Pode ser que elas consigam chegar num ponto de desenvolvimento melhor, né? Porque elas estão dedicadas a isso, então, ok. Mas se você, assim, se qualquer pessoa, não você, mas qualquer pessoa tiver vontade de aprender, isso é uma grande oportunidade que nós temos. Não sei se eu Super. cheguei no ponto. Chegou. É, Chegou, uma visão super legal. Novidades que a gente possa contar sobre essas
sobre seus negócios, né? Sobre a Empathy, sobre a Moonshot, eventualmente na B-Design, que você possa tornar público aqui pra gente? Ah, tem algumas, assim, que engraçado ali, no final de 2022, quando teve o boom das LLMs, nós vimos a potência de produção, tanto de design, de tudo. Tanto é que antes nós tínhamos áreas distintas, high-tech e high-touch. É, quando eu vi a potencialidade ali da IA, eu falei, putz, vou tirar isso do cardápio, design, vou tirar do cardápio, a vida inteira trabalhando com isso, vou tirar do cardápio, né, da nossa proposta de trabalho, até pela sua proximidade com a B-Design e trabalhar com os escritórios de design como parceiro, e aí